pessoal, boa noite. Estamos aí mais uma vez, para o nosso quarto encontro e em função do feriado também será uma aula ao vivo, porém que nós precisamos gravar, Gostaria só de lembrá-los que qualquer dúvida nós estamos abertos à disposição de vocês, tá? Via mediação, como vocês muito bem sabem, E também que provavelmente nós teremos um quinto encontro ainda a ser marcado pela coordenação, tá bom? Então vamos lá? Bem-vindos mais uma vez e esperamos que sejam momentos produtivos juntos. Então, a gente falou até aqui sobre o ciclo das quintas e mostrou algumas coisas que nós, pelo menos, consideramos importantes para vocês nesse processo todo de entender e de utilizar. E nós tínhamos nos restringido ao tonalismo, lembram? E eu lembro que eu mencionei na aula anterior, na terceira aula, que nós íamos ver como isso também ia acontecer no modalismo, mas penso que eu dei uma pincelada muito superficial e acabei não falando do ciclo das quintas no modalismo da maneira como eu gostaria de falar. Então a gente vai esmiuçar isso um pouquinho mais. Eu esqueci de dizer, pessoal, e eu lamento não ter conseguido gravar com a professora Janaína, que eu fico muito mais tranquilo com relação a isso, quando eu consigo gravar com ela. E aqui eu estou improvisando um pouco, tentando fazer da melhor forma possível. Eu espero que de fato seja a perda de qualidade seja muito pequena, tá bom? Mas enfim, vamos lá, que a gente está fazendo da melhor forma possível. Então, sobre o ciclo das quintas no modalismo, a gente agora então olharia para os outros, ou melhor, olharia para os modos, Tirando o eólio, que é o modo menor que a gente já então trabalhou pensando tonalmente, a gente tem que pensar no dórico, no frígio, no lídio, no mixolídio e no lócrio, E a pergunta era a seguinte: será que para o modalismo, ou para os modos, aquela nossa tabelinha, aquela nossa conta de ciclo das quintas, com sustenidos e bemóis, será que elas vão funcionar da mesma maneira? Esse ciclo vai funcionar da mesma maneira? Então vamos começar pelo modo dórico, e essa imagem que vocês podem ver, eu tirei totalmente do nosso material de apoio, E aí então o que diz lá? Que o modo dórico, ele tem os semitons entre o segundo e o terceiro grau, e entre o sexto e o sétimo graus da escala, Ou seja, ele é baseado na nota Ré, no caso, voltando a lembrar da questão das teclas brancas, então o modo dórico começa na nota Ré. E aí a pergunta foi: dá certo pensar o ciclo das quintas com sustenidos e bemóis também para os outros tons, para os outros modos, para as outras escalas que nós temos? E qual que é a nossa resposta? É sim. Então a gente está partindo do Ré, que é agora a nossa forma padrão, nosso modelo para o dórico, teclas brancas, e a gente sobe uma quinta justa. Onde é que a gente vai? A gente chega no Lá e encontra então o Lá dórico. O que tem no Lá dórico? Um sustenido. Qual que é esse sustenido? A nota Fá.
Então, dessa ótica, as coisas estão funcionando da mesma maneira que a gente pensou no tonalismo. Bom, se modo dórico, armadura 1 sustenido, eu subi uma quinta justa, então modo dórico, armadura 1 bemol, eu vou fazer o quê? Descer uma quinta justa. Uma quinta justa do Ré descendo é a nota Sol. E para nossa surpresa, que já não é tão surpresa assim, está ali o modo dórico de Sol, que vai ter então um Si bemol. Lembrando, né? Onde estão os intervalos de semitom no modo dórico. Lembram, né? Que é do segundo para o terceiro grau e do sexto para o sétimo grau. Ok? Funcionou para o dórico? Funcionou. Vocês poderão e deverão pegar o ciclo e fazer com 2 sustenidos, com 2 bemóis, com 3 sustenidos, com 3 bemóis, que é uma forma de vocês ampliarem ao máximo, né? Levar à última consequência esse conceito. Tá ok, pessoal? Bom, depois do dórico, então, que modo que a gente tem? O modo frígio, que em se tratando das teclas brancas, começa na nota Mi. Onde é que estão os intervalos de meio tom no modo frígio? Do primeiro para o segundo grau, né, Mi, Fá, e do quinto para o sexto grau, que seria então a nota Si e Dó, pensando na nossa escala modelo de Mi. Se eu subir uma quinta justa do Mi, eu vou chegar em qual nota? Vou chegar na nota Si. O que tem no Si frígio? Um sustenido, que é o Fá. Vocês estão percebendo que o processo, a tabelinha, o ciclo, as quintas justas continuam do mesmo jeito? Então tá lá, eu tenho o intervalo de semitom da primeira para a segunda nota, lembra que a nossa referência é o Mi, né? Do Mi para o Fá, e depois do quinto para o sexto grau, que seria do Si para o Dó, pensando em Mi. Quando eu penso no Si, do primeiro para o segundo grau eu tenho meio tom do Si Dó, e depois eu vou ter lá do quinto para o sexto, que é quem? O Fá sustenido, justa armadura. Se o meu modo é o Mi, frígio, subi uma quinta, cheguei no Si, uma quinta justa. Se eu descer uma quinta justa, eu vou chegar aonde? Vou chegar no Lá. E aí, então, eu terei o modo frígio de Lá, que vai ter quem na armadura? Um Si bemol. Olha só, funciona exatamente igual. Qualquer modo que você pegar, nós vamos constatar isso, mas já antecipando aqui, qualquer modo que você pegar, subir uma quinta justa, você vai ter a primeira, se o modo é o padrão, então armadura 0, o primeiro vai ser um sustenido, uma quinta justa descendo um bemol. Então Mi, aí a gente tinha o frígio de Si com Fá sustenido e o modo frígio de Lá com um Si bemol na armadura. Depois do frígio, então, qual que é o modo que a gente tem? A gente tem o modo lídio, né? E como funciona o lídio, então? Tem semitom do quarto para o quinto e do sétimo para o oitavo. Lembram que o jônio, o lídio e o mixolídio são os tons maiores, né? E a diferença é que o lídio tem a quarta aumentada, então o intervalo de semitom está do quarto para o quinto. E depois a gente vai ver que o mixolídio, o que ele tem é a sétima menor, é a característica dele, né? Mas são os modos
maiores e os mais parecidos com o Dó, vamos pensar assim, né? Então tá lá o nosso padrão para o lídio, o nosso modelo é o tom de Fá, e aí o intervalo de meio tom tá do quarto para o quinto e do sétimo para o oitavo, né? Quem vai ser o tom lídio com um sustenido? O Dó. Então, o modo lídio de Dó vai ter quem? O Fá sustenido. Dó lídio vai ficar igual, de novo, ao modelo padrão lídio, que era o Fá, né? E quem vai ser o tom, o modo lídio, quinta justa descendo, ou seja, que vai ter um bemol, vai ser o próprio Si bemol, não é? Que aí ele tem a quarta aumentada, né? Si bemol, Dó, Ré, Mi, o semitom está ali do quarto para o quinto e depois do sétimo para o oitavo, como é no caso do Dó também, modelo, né? Bom, aí a gente chega no mixolídio, certo? Eu já não continuei copiando do nosso material de apoio, né, da nossa apostila ali, o que vai acontecer com o Sol, mas vocês sabem muito bem que o modelo é o Sol, né? A diferença do Sol para o Dó, pensando na diferença entre o jônio e o mixolídio, é a sétima, né? O mixolídio tem sétima menor e o jônio tem sétima maior. Então, se eu subir uma quinta justa do Sol, eu estou no modo mixolídio, eu vou ter a nota Ré, e o Ré mixolídio vai ter quem? O Fá sustenido. Sempre o primeiro sustenido em qualquer lugar do universo tonal ou do universo modal vai ser a primeira nota que a gente vai ver tendo acidente, né, tendo sustenido. E aí então, lógico, se o mixolídio, que a forma padrão é Sol, sobe uma quinta justa, é o Ré, um sustenido, desce uma quinta justa, é o Dó, um bemol na armadura. Eu acho que o mixolídio é um dos modos mais fáceis da gente entender nesse processo todo, né? Porque ele é muito usado na nossa cultura, na nossa música brasileira, né? Principalmente no Nordeste do Brasil, e a gente tem uma certa familiaridade com ele, né? Né? Enfim, então aí a gente tem o nosso Dó mixolídio, que vai ter então na sua armadura o Si bemol. O eólio a gente já viu, né, pessoal? Como eu falei, é considerado tonal. Então a gente vai direto para o lócreo. O lócreo, o nosso modelo é o Si, né? O semitom está ali do Si para o Dó, ou seja, do primeiro para o segundo, e depois, então, do quarto para o quinto grau, né? Si, Dó, Ré, Mi, quarto grau, Fá, o quinto grau, então os intervalos de meio tom estão ali. E aí, o modelo era Si, um Fá sustenido, uma quinta justa acima, vai ser o próprio Fá sustenido, então, que vai ser o nome do modo, né, agora, do um sustenido lócreo, é o próprio Fá sustenido, né? Por quê? Aí a gente ficou tendo, então, Fá sustenido Sol, meio tom, que é do primeiro para o segundo, depois segundo Sol, terceiro Lá, aí quarto o Si, né? Quarto para o quinto, que é o segundo intervalo de semitom no modo lócreo, que vai ser então
me perdi aqui, mas do Si pro Dó, ok? Muito bem, e o modo Lócreo com um bemol na armadura vai ser o modo de Mi. Então tá ali, como vocês podem perceber, do Mi pro Fá já tem um semitom, e aí eu preciso do outro semitom entre o quarto e o quinto graus, né? Mi, Fá, Sol, Lá, do Lá pro Si bemol, eu tenho então o segundo semitom. Ok, pessoal? Bom, aí você pode perguntar assim, mas o que eu vou fazer com isso? Né? Para que serve isso? Na minha opinião, eu acho que já falei isso para vocês de alguma forma, é muito bacana você ampliar a sua forma de pensar. Você pode até não precisar, pode até, ou pelo menos achar que não vai precisar, mas o fato de você saber e pensar sobre, isso faz a sua cabeça ficar mais ampla, faz o seu pensamento ficar mais amplo, né? Faz você chegar mais rápido, você reconhecer mais rápido essas mudanças, tanto de modo que você queira usar, simplesmente pelo fato de isso ativar, de isso acelerar, disso contribuir para você pensar mais rápido e com mais reflexo sobre essa questão do ciclo das quintas, tá bom, pessoal? Essa foi a minha iniciativa, pensando em expandir isso, né? Como eu falei antes, levar isso à última consequência. Muito bem, então essa foi uma parte da nossa discussão, né? Das nossas reflexões, e agora eu gostaria de mudar um pouco de assunto, mas falando do mesmo assunto, e eu queria trazer para vocês um exemplo de análise, um modelo de análise que a gente pode utilizar, né? Ou que a gente deve utilizar, que eu considero importante, né? E eu estou trazendo como exemplo uma obra do Schubert, uma obra muito famosa, muito conhecida, que chama Erkenich, que seria o Rei dos Elfos, tá? Aí, pessoal, assim, ó, eu gostaria demais que a gente tivesse a oportunidade de ouvir a música, e se a gente pudesse ouvir aqui na aula, a gente ouvir 2 vezes, tá? Então, a primeira vez a gente ia ouvir, assim, tentando abstrair, tentando retirar do que a gente está ouvindo o máximo de informação, e a outra vez a gente ia fazer isso já de posse de muitos conteúdos, de muitas coisas que a gente quer trazer para vocês verem e conhecerem e usarem como ferramenta mesmo de análise. Mas, infelizmente, a gente não tem a possibilidade de ouvir, né, de colocar o áudio para vocês ouvirem. Eu, pelo menos, não consegui essa possibilidade. Então, vocês vão ficar aí com um pequeno, grande tema de casa, que é seguir um passo a passo que eu elaborei para vocês ouvirem essa obra e vocês se apropriarem mais dela, entenderem um pouco mais dela, né? Depois eu vou contar alguns detalhes que eu acho importantes, mas antes eu vou citar para vocês, então vou falar do passo a passo, das coisas que eu gostaria que vocês observassem, e depois então a gente vai seguir com a análise. Infelizmente, como eu digo, só pensando na partitura mesmo e em alguns outros elementos, tá? Bom, então no nosso passo a passo, para a gente fazer uma boa investigação de uma obra, uma boa análise de uma obra,
O primeiro passo seria o seguinte: a gente escutar a música acompanhando com a partitura. Esse link aqui que vocês têm, eu vou deixar na tela um tempo aí, apesar que a aula é gravada, vocês vão poder voltar depois, né, e assistirem de novo. Esse link, vocês têm a partitura, na verdade. Quando vocês forem ouvir, vai ser rodado, vai ser passada a partitura de acordo com o que está sendo cantado. Então, e tocado. Então, o primeiro passo é esse. Pega a partitura e acompanha a música, tá? O segundo passo, reconhecer tudo que vocês puderem na partitura, né? Existe divisão na obra? Se existe, como eu reconheço essas divisões? Quais são os elementos indicativos dessas divisões na obra? Qual tonalidade que é a obra? Qual ideia que está por trás da obra? Existem mudanças rítmicas? Essas mudanças rítmicas são significativas, são importantes para a compreensão? A própria introdução e o ritmo impresso na introdução, né? A forma de tocar a introdução, está me contando alguma coisa? Está denunciando alguma coisa? Enfim, tudo isso investigação, tudo isso pergunta que você deve fazer para o texto musical para que te auxilie na compreensão dele, né? No entendimento dele. Então esse é o segundo passo. O primeiro é escutar acompanhando com a partitura. E o segundo é olhar essa partitura com esse olhar de pesquisador que vocês são, né? Com esse olhar investigativo, o que tem dentro, o que acontece dentro, o que eu preciso dar atenção, né? Bom, aí vem o terceiro passo. O que é o terceiro passo? É você conhecer tanto a história da composição, pensando texto, literatura, poesia, tá? No caso, a gente tem esse tipo de composição aqui, uma composição que se baseia num texto. Quanto também você deve se preocupar em conhecer o mais de perto possível a história da outra composição. Tem a composição texto literário e tem a composição texto musical. Então, nessa parte, né, do texto musical, esses elementos que eu já mencionei, né, de você se preocupar. Que tipo de compasso, que tipo de ritmo, que tipo de tonalidade, se é tonal, se é maior, se é menor, né? Se existe mudança de tonalidade no meio desse caminho, e enfim, qual é a tessitura, qual é o registro utilizado, tem mudança de registro, por que tem mudança, o que isso significa, enfim, essas pausas, né, essas partes, essas coisas, tudo que está ali do ponto de vista do texto musical, você deve investigar e conhecer o mais profundamente possível a história, tá? Depois que você se apropria desses elementos todos, então você vai ouvir a música de novo e agora, com certeza, você tem um outro olhar. É interessante pensar que o seu olhar de analista é o contrário do olhar do compositor, tá? Porque se você observar bem, a gente pega a peça toda, o macro, e vai esmiuçando, vai descobrindo partes, vai descobrindo frases, vai descobrindo tonalidade. Ou seja, se a gente pensar numa espiral, nós, como analistas, ou como pesquisadores, como investigadores da obra, a gente está no fim da espiral e vai indo para o centro, vai
esmiuçando cada vez mais. Começa no macro e vem para o micro. Como é que a obra surgiu? Como é que uma obra musical surge? Do micro para o macro. Da ideia, do esboço, da pequena parte, e aí então ela vai tomando as proporções maiores e vai ficando concluída, né? Então, esse é o nosso trabalho. E aí é bem importante que você, depois de ver tudo isso, depois de pensar todos esses aspectos, aí você volta e ouve a música de novo. E aí, com certeza, ela vai ter muito mais coisa para te contar e vai ser mais divertido de ouvir, enfim, tá? Muito bem, então façam esse trabalho em casa. Se eu pudesse, eu faria com vocês aqui, mas não tem como ser feito. Então, façam isso, sigam esse passo a passo, tá? A partitura está aqui, o áudio está aqui, né? Então vamos para dentro da obra, né? O que significa? Vamos começar assim. Erkenis. O que significa isso? Significa o rei dos elfos, ou o rei elfo. De onde que vem isso? Bom, Alemanha, um poeta, Goethe, né? Tá aí Johann Wolfgang von Goethe, nasceu em 1749, faleceu em 1832, e ele fez esse poema, esse texto, e ele conta no texto uma lenda famosa e muito conhecida na Alemanha para nós, então, vamos pensar que fosse o bicho-papão, né? O bicho-papão da floresta. Aquele fantasma, aquele ser estranho que, então, mata as criancinhas, né? O que pega as criancinhas, tá? Então, veja, o Goethe fez o texto. O texto está em alemão. Então, a gente precisa traduzir o texto para ele fazer sentido para nós. Isso está tudo muito acessível hoje, muito fácil e tal, né? Outra coisa, ele é muito conhecido, muito cantado e muito bem aceito, enfim, e é uma grande referência desse tipo de composição musical. Agora vejam que a gente estava falando até o momento da literatura, do texto em si, e agora, né, a gente falou do título, e agora, então a gente vai falar da música, e vejam que nós vamos contrabalançando isso o tempo todo, tá? A gente vai para a literatura, a gente vem para a música, né, para a literatura textual, né, linguística, e vem para a literatura musical, para o texto musical. O Schubert foi um dos grandes compositores de um tipo de obra chamada Lied. O que é Lied? É uma canção, é um poema que se coloca música nele. O Schubert fez muito isso, né? E são famosos os Lieds de Schubert. No mesmo período, em outro lugar, por exemplo, na França, a gente tinha a chanson, que era a canção francesa. Qual que é o formato, qual que é o modelo, qual que é o ponto de partida? Musicar uma poesia, tá? Pois bem, e qual é a história minuciosa dentro desse tema do Rei dos Elfos? A gente vai ter... eu acho que eu vou contar essa história depois, tá? Vamos prosseguir aqui com a ideia
do texto musical, para a gente dar uma olhada em algumas coisas, e aí depois a gente volta para a poesia. Tá? Se a gente tivesse ouvindo, né, teria, penso eu, um outro sabor, mas enfim, tudo bem, vamos lá. Então, vamos olhar um pouco para a obra em si, né? Para a obra, então agora para o Lied, que seria a canção alemã, né? Que o Schubert então faz. Bom, é rápido, não é lento, né? Semínima 152, que alteras o tempo todo. Esse tom aqui, a gente tem duas possibilidades para ele, né? 2 bemóis na armadura. Então, esse tom, ou ele é si bemol maior, não é? Ou então ele é sol menor. Ali, para que a gente estudou o ciclo das quintas e por que a gente estudou modo maior, modo menor e tonalidades relativas e tal. Se for o maior, eu desço uma terça menor, eu encontro o relativo menor. Se for o menor, eu subo uma terça menor, encontro o relativo maior. Então, 2 bemóis na armadura, si bemol e mi bemol. Se o tom for si bemol, é o modo maior. Se o tom for sol, é o modo menor, tá? Bom, então observem isso. Até aqui, ó, nesse ponto, compasso 15, anacruse do compasso 16, né, esse compasso 13, 14, 15, a gente tem essa mesma estrutura, esse mesmo perfil composicional, né? Esse grupo de quiálteras e o tempo todo, enfim. E aí então, aqui no compasso 15, anacruse do 16, a gente começa então a ver um texto ali. E vou chamar a atenção de vocês para a altura dessas notas, então, que começa essa melodia, né? Bom, então, tá ali. O texto continua, né? Vejam que a gente está nessa altura aí. A gente saiu, só lembrando, até aqui seria a introdução, então, né? E aqui a gente tem a primeira parte cantada, a primeira parte do texto. Depois a gente vai voltar nela, né? E aí, então, segue, a gente vai adiante e continua. Vejam a forma que as figuras, que as notas estão colocadas, o lugar, né, a altura e o que está acontecendo ali, a disposição, o ritmo, tá. Vamos adiante. Então, nesse ponto aqui, nessa palavra, que seria braço, né, a gente vai ter, então, um monte de pausas, e aí no mesmo ponto, olha só, começa de novo uma parte cantada, né? Agora tem texto e mudou de registro. Então a gente tem um registro grave comparando com o que a gente tinha lá, né? Aí aqui veja que a frase vem até aqui, tem uma pergunta, e aí a gente tem um pequeno intervalo. Observem que a figura rítmica está sempre a mesma. Tá? Isso é uma informação importante de você pensar. Isso, inclusive, abrindo um parênteses bem rapidinho, isso dá unidade para a obra. Isso dá coerência para a obra.
Isso faz a obra ser um todo, ser uma obra só mesmo, né? Então, nesse ponto que começou aqui no registro grave, vamos dizer assim, né? Ele acaba nesse ponto aqui, nessa fala, e aí começa uma outra fala. Tem mudança dinâmica, né, e tal, enfim, e isso tudo é muito legal. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui. O último link que vocês têm para assistir é um vídeo antigo, tá? Tudo isso está no YouTube, né? É um vídeo antigo, mas eu gostei demais, pessoalmente. Eu achei o intérprete assim fabuloso, e depois vocês vão entender por quê na hora que a gente voltar para cá, né, para falar do texto literário, então, tá? Bom, aí então a gente tem esse outro registro, observem isso, né? E que segue e vem então até aqui, né? Até esse ponto, ok? Continua o registro alto, né? De novo, o que acontece? Olha o registro grave em evidência de novo, e aí essa fala então termina aqui, né? Termina aqui, tem uma pausa, e aí a gente tem de novo aquele grupo de pausas, né? 3 compassos, quase 3 compassos inteiros de pausa, e começa um outro texto, um outro discurso, que também está num outro registro, e não só num outro registro, mas com outro caráter rítmico. Tá? Isso é importante para a obra? Importantíssimo. Depois, na hora que vocês entenderem o que está acontecendo, vocês vão ficar assim, uau, puxa vida, olha a genialidade do Schubert, né? Olha que coisa bem escrita, né? Então aqui começa um discurso que segue e continua, tá? Esses dois sistemas aí, né? E vai acabar onde? Ou vai ser interrompido onde? Nesse ponto aqui, ó. Agora o intervalo entre uma parte e outra é menor. Veja que aqui começa um outro discurso e ele tem, de novo, aquele registro inicial. Todo ele está muito mais para cima, né, em relação ao outro registro. E então começa aqui, né? E até onde vai? Até aqui, nessa pergunta, né? E aí então, o que a gente tem ali, adiante, tem uma barra dupla, né? E vai ter uma pequena mudança ali, não é? E aí, para onde que vai ir? Isso mesmo, né? Ok, então vamos seguir, tá? Então aqui a gente tem um discurso aqui que termina aqui, e aí ele segue lá, né? E
Isso mesmo. Aqui, ó, nesse ponto, então, a gente volta a ter um novo discurso, né? E isso mesmo, aqui. Então vamos adiante. Ele segue, né? E aí depois, então, tá seguindo aqui. E aí a gente chega aqui nesse ponto onde de novo se conclui um discurso e aí olha o que acontece de novo, tá? Então a gente volta a ter aquele registro lá de cima e se você observar, agora está mais alto do que antes e está mais angustiante do que antes, vamos dizer assim, né? E esse discurso acaba onde? Acaba aqui. Olha a mudança de registro de novo, que começa nesse compasso e com uma outra voz. E aí, esse discurso, então, segue até esse ponto aqui, não é? Compasso 112. E olha de novo, então, o retorno de um outro discurso, com outro registro, lá em cima, e vem, continua aqui, e olha o retorno. A outra vez que apareceu essa expressão, depois vocês vão entender melhor sobre ela, estava um pouco mais abaixo e agora de novo mais angustiante ainda, mais para cima ainda, e tá lá, né? E esse discurso vai terminar aqui. Daí aqui começa outra coisa. Observa isso na partitura, acelerando. E essa fala aqui mudou de registro de novo, perceberam? Ó, aqui, né? Isso começa aqui. E aí continua e vai chegar aonde? Vai chegar aqui, né? E aí depois a gente tem esse outro trecho aqui, né? E a gente tem o final. Esse trecho aqui, ó, é então praticamente a última parte, né, da poesia e da música, que aí então aqui tem uma espécie de recitativo que é a conclusão e aí a música então acaba aqui. Lembram que ela poderia ser ou si bemol maior ou sol menor? Lembram também que eu orientei vocês para saberem a tonalidade olhando para a última nota? Qual que é a última nota? Sol, né? Quem que é isso aqui? Dominante de Sol. Quem que é a dominante de Sol? O Ré, né? Quem que é essa nota aqui? Fá sustenido. Para ser Sol menor, tem que ter sensível, que é o próprio Fá sustenido, como vocês sabem. Então, conclusão. A obra, claro que ela tem mudanças de tonalidade no meio do caminho, mas ela é em Sol menor, né? Ela começa e termina em Sol menor, ok? Muito bem, pessoal. Então, assim, nosso tempo está acabando e eu vou ser bem rápido
agora com vocês com relação à leitura do texto para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Então o que que acontece? A gente tem, eu falei que era uma poesia, tá? E essa poesia então tem 4 personagens. Tem um narrador, tem um pai, tem um filho e tem o rei dos elfos. Então aí nesse último vídeo que vocês vão assistir, esse vídeo que está aqui, tá pessoal? Vai ser bem interessante vocês observarem, a legenda tá lá, vocês vão poder assistir e ler em português e observar a interpretação, como ela vai muito bem. Então, e aqui tem uma tradução que a gente lê para vocês entenderem então a obra, né? Começa com o narrador que está dizendo, aí vocês voltam lá para a partitura, ver cada parte daquela que eu mencionei, né? Então o que tem ali? Tem o narrador, ele começa falando, e o que ele diz? Quem cavalga tão tarde pela noite e pelo vento, né? É um pai com seu filho, ou é um pai e seu filho e tal, né? Ele tem um menino, ele abraça, lembra da palavra warm lá atrás, né? Ele aquece o filho no seu braço e tal, né? Então ele tem o menino nos seus braços, ele o segura a salvo e ele o mantém aquecido. Na verdade eu acho que eu falei o arm como braço, mas arm é braço, o arm é aquecido, né? Enfim, pequena confusão com as línguas aí, alemão e inglês. Enfim. Mas então essa primeira parte que a gente observou lá no texto musical, o narrador que fala. Quando mudou de registro, que foi lá para o grave, quem está falando é o pai. E o que o pai fala? Meu filho, por que você está escondendo o rosto no meu peito, né? Por que você está se escondendo tanto em mim, se eu já estamos cavalgando? E aí lembra do ritmo? Que é muito característico, muito essa ideia, né? Que eu achei brilhante de pensar assim, olha, comunicando isso no piano, né, o ritmo no piano. Essa canção é original para piano e um cantor, né? Então o pai está lá perguntando, meu filho, por que você se esconde o seu rosto e tal? E o filho responde, aquela frase que já muda de registro ali, fala, olha pai, você é o rei elfo, você não está vendo e tal, né? Ele tem coroa e manto, ele é um demônio, né? E o pai fala, não meu filho, é um punhado de nevoeiro. E então, agora o rei elfo vai cantar para a criança, né? Vem meu filho, vem comigo, vou brincar com você, com muitos jogos, tem muitas flores coloridas na praia, minha mãe tem muitos mantos dourados, né? E aí o filho fala para o pai, e lembra que começa a subir o registro, né, essa é a primeira vez que o filho fala, meu pai, você não está ouvindo o que o rei elfo está me prometendo, né? E aí o pai responde, né? Aquela outra parte ali que eu me perdi um pouco, mas o pai responde, tenha calma, mantenha calma meu filho, é o sussurro do vento nas folhas secas. Aí o poema segue, o rei dos elfos falando de novo, né? Então aí a gente já tem os 4 personagens, né? Lembrem. E aí tá lá, será que você, menino doce, você virá comigo? Minhas filhas devem estar esperando por você, minhas filhas dançam todas as noites, e músicas dançam e cantam e tal, né? E o menino vai falar de novo, meu pai, você não está vendo e tal, e o lugar sombrio, enfim, eu vou precisar encerrar, porque eu não quero estourar o nosso horário aqui, estou no limite dele, né? Mas aí vocês têm o acesso aqui ao texto para vocês verem e compararem, e qualquer coisa, o fato é que a música termina então com a criança morta, né? O pai chega em casa esbaforido e a criança morre. Ok, pessoal?
Muito obrigado pela atenção, bons estudos e qualquer coisa, falem com a mediação, beleza? Muito obrigado e até mais.